Ei pessoal, tá joia? No último vídeo eu tava contando pra vocês aí da minha desaventura na África do Sul e como que foi comemorar o Australia Day na África do Sul. E eu tô aqui hoje pra continuar essa história, pra contar sobre o dia seguinte. Porque como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a gente bebeu, como se não houvesse o amanhã. Mas houve o amanhã. E eu vou te contar que o amanhã foi um plot twist da história assim, gigantesco. Você não faz nem ideia, você nem imagina o que aconteceu. Então eu vou contar pra vocês, mas se você não assistiu ao primeiro vídeo, você precisa assistir lá pra você entender, tá? A continuação da história. Eu vou deixar a primeira parte linkada aqui embaixo ou aqui no card, tá? Pra você assistir, vai lá pra ver. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, acordei, né? Levantei, eu tinha acordado do chão, né? Lembra que eu contei pra vocês que eu acordei do chão. Mas aí eu acordei, voltei pra cama, subi lá em cima de novo. Que eu acordei lá de cima de novo, com aquela ressaca do cão. Fui lá pra aquela área, o pátiozinho, ficava todo mundo reunido. E, gente, tava todo mundo com uma cara de ressaca que parece que passou uma britadeira em cima de todo mundo. Porque tava todo mundo destruído com uma garrafa de água desse tamanho, assim, ó, bebendo água. Tipo assim, tava todo mundo respirando, porque respirar é uma coisa automática, porque eu acho que tava todo mundo até com preguiça de respirar, de tanto que a ressaca tava forte, tava grande. Então eu encontrei lá os meus amigos, encontrei o Felipe, encontrei a Denise, encontrei todo mundo que eu fiz amizade no dia anterior, né, zoando. Depois que eu editei um vídeo pra vocês, que eu fui ali relembrar algumas fotos, que eu fui até relembrar de outras pessoas que estavam lá participando. Tipo, eu fui vendo as fotos e relembrando a galera. E pra quem perguntou se eu tenho foto da Naked Party, obviamente eu tenho, mas não vou postar aqui porque senão meu vídeo vai ser desmonetizado. Mas eu tenho foto pra provar que realmente isso aconteceu. Mas vamos deixar isso no âmbito privado, né? Porque eu já tô falando muito mais, tudo muito mais do que eu poderia, né, falar aqui na internet. Mas voltando ao assunto. Acordei, todo mundo lá com aquela cara de ressaca. E a gente começou a conversar, né, sobre o que aconteceu no dia anterior, porque as pessoas, cada uma lembrava, assim, de uns flashes, né? Porque uma pessoa lembrava mais de tal coisa, de tal fato, de tal fato. Então, a gente foi meio que brincando de juntar as pecinhas do quebra-cabeça sobre como foi a noite de ontem. Se você já bebeu com os seus amigos, você sabe muito bem qual que é essa situação. Aí, tipo assim, a gente não conseguia fazer nada, a gente ficou só no rosto, sentada, sem vontade de fazer nada. Lá pelas tantas, que a gente teve uma leve coragem de fazer, tipo assim, um macarrão pra comer de almoço, né? Porque até então a gente tava sem comer nada. Aí, um pouco depois disso, a Denise ia sair. Isso daí já era de noite, já era umas 6, 7 horas da noite. A Denise ia sair. E eu falei que eu não queria ir. Então eu resolvi ficar no meu hostel e ela foi encontrar esse amigo dele. No que eu tava lá no meu hostel, eu tava sentada numa mesa com umas cadeirinhas, não naquele do pátio que eu falei pra vocês que todo mundo ficava naquele pátio. Era num outro lugar do hostel, era num outro cômodo, que era do lado da cozinha, que por sinal era muito legal, porque a parede inteira era rabiscada com o nome das pessoas que se hospedavam lá. Vou ver se eu tenho uma foto pra postar aqui. Mas era muito sensacional, eu ficava lá, tipo assim, eu de ressaca, eu ficava assim, viajando nos nomezinhos escritos na parede e tal. Aí chegou um cara e sentou nessa mesa e tava na mesma vibe que eu. Sentou lá, pegou o celular, ficou mexendo e ficou viajando nos nomes, né, das paredes. Aí do que ele ficou lá no celular dele, depois eu fiquei no meu celular, a gente começou a conversar, né, porque meio chato esse clima de um ficar do lado do outro sem puxar uma conversa. E aí eu percebi que esse cara era quem? Era o Titanic. Lembra que eu comentei no último vídeo sobre a história do Titanic? É esse cara. Aí a gente começou a brincar também de quebra-cabeça, porque aí eu contava a parte da festa que eu lembrava, ele contava a parte que ele lembrava, aí eu falava do Titanic, aí ele falava que ele não lembrava dessa parte do sacado e tal. Então a gente ficou conversando, e aí a gente foi se apresentar, né? Eu falei assim, eu sou a Raquel, sou do Brasil. Aí ele falou que ele chamava Leduc e ele era da Suíça. E eu tenho muitos amigos e conhecidos da Suíça de quando eu fiz intercâmbio no Canadá. Então eu tava conversando com ele, falando que eu conhecia o pessoal. Aí eu entrava no meu Facebook e falava assim, olha, mostrava o meu amigo pro Leduc, né? Mostrava o meu celular pra ele. Olha, eu tenho esse amigo. Aí tava lá, Steve, que ele era da cidade que chama Buyer.
Aí ele, olha, essa cidade que é na parte francesa, eu moro na parte que fala alemão. Aí depois eu mostrava uma outra amiga minha, eu falava, a Júlia. Essa daqui, a Júlia. Ele, eu conheço essa cidade em tal lugar. Foi essa a história. Eu fiquei mostrando lá uns amigos pra ele ficou vendo se conhecia a cidade ou não, e se conhecia a pessoa. Aí eu falei assim, olha, adiciona o seu Facebook pra mim. Dei o celular pra ele pegou, adicionou, me devolveu meu telefone. No que ele me devolveu meu telefone, e que ele pegou o celular dele para autorizar, ele viu que ele tinha colocado o Facebook errado. Aí ele falou assim, eu coloquei o Facebook errado, daqui deixa eu colocar o certo. Aí eu falei assim, como assim colocou o Facebook errado, né? Aí ele falou assim, não, eu tenho um Facebook fake e um original. Aí, né, lembra que eu falei que eu sou ótima de ficar fazendo piadas com as pessoas? Você tem um Facebook fake, é um Facebook pra zoar todo mundo, pra stalkear, pra xeretar. Fiquei brincando sobre a história do Facebook fake. Aí ele me contou o seguinte, ele falou assim, não, é que eu tenho um Facebook e muita gente começou a me adicionar e eu fui aceitando essas pessoas. Só que chegou no momento que eu não sei quem são essas pessoas. Então eu criei um segundo Facebook para adicionar todo mundo que eu conheço pessoalmente, todo mundo que é amigo, família, conhecido, e deixo esse fake, né, esse aberto, para que quem quiser me seguir, adicionar como amigo, eu aceito. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, mas por que todo mundo quer te adicionar, né? Qual que é o sentido aí? Aí ele falou que ele era cantor, eu falei assim, eu sou cantor na Suíça. Aí, na minha cabeça, se você é de Pouso Alegre, você vai entender minha referência, mas pode ser qualquer cidade aí que você vai entender a referência. Aqui em Pouso Alegre tem um bar que eu adoro, que é o República. E no República tem muitos cantores, tem muitas bandas que vão lá tocar e toca o quê? A música, né, de outras pessoas. Toca, sei lá, Oasis, toca, sei lá, U2, toca um monte de coisa, Beatles. Então, na minha cabeça, no que ele falou que ele era cantor, eu pensei nisso, eu pensei assim, que ele ia em algum barzinho, em alguma coisa e tocava, né, nesse lugar. Aí o meu pensamento foi esse, e eu fiz a pergunta para ele assim, então você é cover, você canta música cover dos artistas? E ele falou assim, eu até canto, mas eu tenho minhas próprias músicas, eu tenho uma dupla. Aí na minha cabeça, dupla, né, sei lá, sertanejo. Aí eu falei assim, nossa, que legal, você tem uma dupla e tal. Você tem vídeo no YouTube? Ele falou, tenho. Eu falei assim, deixa eu assistir o vídeo. Aí ele falou assim, então pera aí um pouquinho. Ele levantou de onde que a gente tava, saiu. Tipo assim, ele saiu, não falou nada, me deixou lá no vácuo, mexendo no celular, sem entender nada. Mas aí o que aconteceu? Ele foi no quarto dele, pegou um fone de ouvido e voltou até onde eu estava, me deu o fone de ouvido, entrou no YouTube, colocou o clipe dele. Esse vídeo que ele me mostrou é um vídeo que tipo fazia uma semana que tinha sido postado e já tinha, sei lá, 400 mil visualizações, 300 mil. Isso, pro nosso patamar Brasil, nem é lá tanto assim, porque a gente sabe que tem, sei lá, gente aqui no YouTube, sei lá, o Whindersson Nunes bota um vídeo no YouTube e dá, sei lá, 3 milhões, 5 milhões de visualizações em pouco tempo, né? Então 400 mil é um tipo, ok. Mas considere que 400 mil, 5 anos atrás, e que o cara é da Suíça e que fala alemão. Então é uma coisa muito mais específica, né, do que o Brasil, que tem, sei lá, milhões de habitantes, e a Suíça, que a população é, sei lá, menos do que a cidade de São Paulo, né? Então 400 mil views é muita coisa. Então eu assisti no vídeo dele sem entender uma palavra, né, porque ele falava alemão, mas eu assistindo e eu achando muito legal, né, tipo assim, o cara daquele clipe tá ali na minha frente. E eu, nossa, que legal, você tem um clipe, nossa, tipo, super animada. Aí ele, assim, super, na maior das humildades, virou pra mim e falou assim, então,
Eu recebi hoje a notícia que a minha música é a mais vendida do iTunes, da Suíça, essa semana. Gente, o cara era realmente muito famoso. Porque aí, até então, na minha cabeça, ó, vamos fazer a minha linha do tempo, né? A minha linha cronológica. Ele era o cantor que cantava num barzinho, em alguma coisa. Aí ele virou o cantor que tinha, sei lá, um clipe no YouTube. E agora ele é o cantor com o maior número de vendas de músicas no iTunes naquela semana. Então o troço começou a pegar assim, uma proporção muito grande. Eu falei assim, gente, não é possível que esse cara famoso desse jeito tá no meu hostel, né? E aí a gente fez amizade, começou a conversar, trocar ideia. E aí eu percebi uma coisa que eu já falei aqui em alguns vídeos para vocês. Se vocês viajam, você talvez também já tenha percebido isso, que muitos países, eles não têm essa cultura de ostentação que nem a gente tem no Brasil, né? Então o cara era super famoso na Suíça, mas para ele era super ok ficar hospedado num hostel, dividindo quarto com mais, sei lá, 10 pessoas, sem nenhum glamour, sem nenhum, tipo, conforto assim, extremo, sabe? Então isso foi a coisa que eu achei mais interessante. Mas voltando ao assunto. Fiquei conversando, fiquei fazendo perguntas de como que era a vida dele, como eram os shows. Tipo, fiquei perguntando um monte de coisa. Tudo que eu queria perguntar na face da terra para um cantor conhecido, eu fiquei perguntando. Então a gente fez amizade. Eu tô gravando esse vídeo agora em agosto, né, de 2020. E tem uma foto no Instagram deles, que eu vou até colocar aqui do lado, que esses dias atrás ele ganhou disco de platina. Meu, sei lá, disco de platina. É uma coisa muito surreal. E esse cara, ele era super da paz, super amigo. A gente fez uma amizade depois, porque lembra que eu falei da Denise e do Felipe, que eram meus amigos, que eram mais próximos de mim no hostel? Eles foram embora e eu fiquei no hostel ainda alguns dias. Então esses dias extras que eu fiquei no hostel, eu fiquei saindo com o cantor da Suíça, indo pra cima e pra baixo, passeando, vai no parque, vai não sei aonde, vai na praia dos Pinguins. E a praia dos Pinguins é até legal falar, que lá na África do Sul, em Cape Town, tem uma praia que tem vários pinguins que chamam Simon Town, não lembro direito o nome. Mas você tinha que pegar um trem até um ponto X, e daquele ponto X você pegava uma van para descer até a praia. E aí, mó legal, porque a gente tava em 4 pessoas, tava eu, ele, um amigo nosso que a gente fez amizade lá no hostel, e a irmã dele, por sinal, também tava na África do Sul, né? A irmã dele. E a gente pegou uma van. Aí tem foto da gente na van, super apertado, na África do Sul. Então foi uma surpresa, né? Foi o plot twist da viagem, que conheceu uma pessoa tão famosa e que, assim, é super de boas, é super mochileira, entra na onda. E é engraçado falar também o seguinte, depois que eu fiz amizade com ele, a gente tirou uma foto, coloquei no Facebook. Meu, meus amigos no Facebook mandando mensagem assim, eu não acredito que você conheceu ele, nossa, eu adoro ele, é cantor. E aí quando eu viajo, faço amizade com alguém da Suíça, eu sempre mostro a foto dele, falo assim, você conhece essa pessoa? Gente, eu já fiz amizade com umas pessoas, tipo, tem uma amiga minha que chama Hannah, que ela pirou o cabeção na hora que descobriu que eu fiz amizade com ela. Ela, nossa, eu sou fã dele, que não sei o quê. Quando você for pra Suíça, vamos no show dele. E aí eu fui pra Suíça, né? Só que, infelizmente, na data exata que eu estava na Suíça, ele não estava lá porque ele estava fazendo show fora da Suíça. Mas ele até me ofereceu de ficar na casa dele, você acredita? Ele falou assim, não, se você quiser pode ficar lá em casa, tá? Mas eu não tô lá. Eu falei assim, não, imagino, né? Eu vou ficar lá quando você estiver lá. E aí a gente fez amizade. Quando eu for agora eu quero ir pra Suíça, né, numa época que eu consigo encontrar com ele, pra ir pra balada, que eu vou pegar uns VIP de balada de graça. Então essa é a minha história do plot twist após o Australian Day na África do Sul. Agora me fala
se você já passou por algo parecido em alguma viagem e me fala qual tipo de desventuras você gostaria de ver aqui nesse canal. Se você gostaria de desventuras de cachaçada, desventuras surpreendentes que nem essa, desventuras amorosas, porque o que mais tem é história para contar. Então, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E eu queria pedir, por favor, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você tem algum amigo da Suíça, se você tem algum amigo que mora lá para aqueles lados, me fala e manda esse vídeo para eles, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que assista aos outros vídeos aqui do canal. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!